Olá, esse é o De Letra em Ponto e eu sou a Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das atividades consideradas, reconhecidas como uma das mais impactantes e sofisticadas conquistas da humanidade. Estou falando da leitura. Às vezes, falando desse jeito, a gente pode até achar que é exagero, mas se a gente parar para pensar, nós temos, pelo menos eu, né, assim, sem parar para pensar, eu tinha uma ideia de que a leitura já é algo normal para o cérebro humano, para o nosso cérebro, mas não é. Nós demoramos milhares de anos para que a gente desenvolvesse essa habilidade da leitura. Eu até anotei aqui para eu não falar besteira, ó, os registros datam de 3.300 antes de Cristo, como sendo o marco ali de onde o nosso cérebro iniciou essa atividade, essa capacidade da leitura, e foi pelo povo sumérico, onde hoje fica o Iraque. Então, a gente, com essa breve introdução, a gente consegue concluir o quê? Que a leitura, diferente daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente infere, a leitura ela não é uma capacidade inata do ser humano. Então, o nosso cérebro ele precisou ser adaptado e treinado para que a gente conseguisse fazer isso. É diferente a audição, é diferente a visão, é diferente a fala. E essa questão da leitura, hoje em dia, né, ela significa muito mais do que simplesmente decodificar símbolos, decodificar palavras. Quando a gente fala numa leitura um pouco mais avançada, uma leitura mais robusta, a gente fala sobre capacidade cognitiva, a gente fala sobre interpretar aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo lido, e não só você entender as palavras de maneiras isoladas. O nosso cérebro, para que ele consiga ler, ele faz utilização de várias partes do cérebro. Então, não é uma região que é responsável pela leitura, não. Então, o nosso cérebro ele utiliza regiões que são utilizados para reconhecer rostos e objetos para que a gente consiga ler. Então, para pensar nessa adaptação, nessa atividade toda que o nosso cérebro tem que fazer. Isso consome energia do nosso cérebro, então por isso que a gente fala que ler não necessariamente é uma atividade tão fácil, por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade. Quando a gente vai começar, imagina a leitura como algo, como um exercício físico, né? Comparado nos. Importante dizer que tudo isso que eu estou falando aqui, que a gente está conversando, não foram tirados não são vozes da minha cabeça, né? Eu procurei, eu dei uma pesquisada, então eu vou deixar todas as referências depois nos comentários do vídeo, para quem tiver mais interesse ali ler, se aprofundar um pouco mais, que nas reportagens, nos artigos tem mais informações, mais detalhes. Então, todos esses artigos, eles fazem a comparação do esforço do nosso cérebro para a leitura, assim como o esforço do nosso corpo para fazer atividade física. Então, quando você está muito tempo parado, sedentário, sem praticar atividade física, você não vai conseguir da noite para o dia chegar lá na academia e já carregar ali 120 quilos. Exagerei, né? 120 é muita coisa, mas que seja 50 quilos, 60 quilos, independente do exercício que for. Então você precisa começar a exercitar o seu corpo para que você vá adquirindo mais força, vá adquirindo mais músculos e você consiga evoluir na prática da atividade física. Isso é uma conquista gradativa. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro durante a leitura. Então, vamos falar de alguém que não tem o hábito de ler e começa a ler. Se essa pessoa começar a praticar a atividade da leitura através de um livro com um vocabulário mais complicado, ou com uma história que não agrade, ou um livro com muitas páginas, um livro muito longo, muito provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade, ela não vai conseguir concluir essa leitura. Justamente, se a gente fizer aquele paralelo com o nosso corpo, a gente tem que começar devagar. Então, o ideal é que a gente escolha um livro que vai tratar de um tema que a gente goste, ou de um gênero que a gente acha legal, um suspense, um romance, uma história que envolva um suspense policial, suspense psicológico, uma comédia.
Enfim, a gente tem que procurar algum tema, algum gênero que nos agrade para a gente começar na leitura. De preferência, escolher livros que não sejam muito longos, para que aquilo seja uma meta. Porque quando a gente fala em questão de recompensa para o nosso cérebro, isso acaba sendo um estímulo. E concluir um livro acaba sendo uma recompensa, então acaba sendo um estímulo. Se a gente pega um livro muito longo para iniciar, essa recompensa demora também mais tempo para chegar. Então, a gente corre o risco de desistir durante o processo e a gente não conseguir concluir essa leitura. E por que a leitura é uma atividade considerada tão importante para a saúde do nosso cérebro? Então, vamos pensar que é uma atividade que requer um esforço da nossa parte, requer um gasto energético também do nosso cérebro, afinal ele está em atividade, como nós falamos aí mais para o comecinho do vídeo, ele vai se utilizar de neurônios que são utilizados primariamente para outras coisas, para outras atividades, e ele vai fazer essas relações entre esses neurônios, entre essas áreas, para que a gente consiga realizar a atividade da leitura. Então, isso a gente já está colocando o nosso cérebro em atividade. Colocar o cérebro em atividade, a gente pode entender que é uma maneira da gente, obviamente, manter o nosso cérebro ativo, e por manter o nosso cérebro ativo, os pesquisadores mostram, através de estudos, que o fato da gente ler de maneira profunda retarda o aparecimento de demência senil e do Alzheimer. São doenças degenerativas totalmente incapacitantes e que a gente pode retardar. Deve existir, claro, outros métodos, outros tratamentos, mas a gente consegue retardar só com a prática da leitura. E quando a gente fala que é uma leitura, que tem que ser uma leitura profunda, ou seja, aquela leitura onde você vai buscar interpretar aquilo que você está lendo, você vai buscar sentido naquilo que você está lendo, não é só pegar o livro e ir passando o olho ali pelas palavras, é de fato fazer uma leitura. Com o tempo, essa atividade, apesar dela demandar certo esforço, certa organização da nossa parte, com o tempo você vai ver que isso vai se tornar prazeroso para você, né? E a leitura, além dela ser uma atividade que vai causar prazer para você, uma atividade que você pode adotar como um hobby, como algo para relaxar. E o que é interessante também que eu li aqui nessas pesquisas é que o fato de você ler, você vai ativar um enorme acervo dentro do seu cérebro. Então, com uma única palavra, por exemplo, se eu falar aqui a palavra flor, o nosso cérebro ele vai tentar passar uma mensagem para a gente através de uma imagem que ele forme para a gente, através de uma sensação, através de um som ou de um cheiro que vai nos arremeter à palavra flor. Então, não é só, como eu disse, só decodificar, saber ler que ali está escrito flor. Não, a gente vai ativar muita coisa no nosso cérebro. E outra coisa que eu também achei muito interessante é que os pesquisadores apontam que ler as sensações, as memórias, as sensações, as percepções que são causadas no nosso cérebro com a leitura são semelhantes a vivenciar aquelas situações que a gente está lendo. Eu achei isso incrível, porque realmente, quando você está numa leitura profunda, quem aqui lê bastante, gosta de ler, vai entender o que eu estou falando. Para quem não leia tanto, talvez soe como um absurdo, mas não é. Tem livros, gente, que na hora que você está lendo uma determinada passagem, parece que você sente até o cheiro, você sente a sensação daquela cena. Quando eu li, acho que foi Guerra e Paz, agora eu não lembro se foi Guerra e Paz ou acho que foi Guerra e Paz. Tem um momento lá que eles falam de uma tropa, de uma cavalaria que vem chegando perto de um precipício, e o autor, né, no caso o Tolstói, ele descreve aquilo numa riqueza de detalhes e de uma maneira tão incrível que parecia que eu escutava o trotar dos cavalos, sabe? Aquele barulho se aproximando do outro personagem que estava ali perto do penhasco. Então, realmente, assim, é uma coisa que
quando você lê de maneira profunda, parece realmente que você está vivenciando aquela situação. Então, tudo isso, né, que os pesquisadores colocam, eles falam que isso garante ao nosso cérebro uma plasticidade muito grande. Ou seja, o nosso cérebro ele consegue ir se modificando, ele consegue ir resgatando áreas ali, ele consegue ir recrutando áreas do nosso cérebro para desempenhar a atividade da leitura e tudo isso que a gente já falou que a leitura vai favorecer. Né? Então, esse universo imenso aí de sensações que são provocadas pelo nosso cérebro através da leitura. E isso é muito importante. É importante para criação de senso crítico. Então, você, ao ler, você vai ter a sua própria opinião com relação às coisas, porque a partir do momento que você começa a ler, interpretar e entender aquilo que você está lendo, você vai se sentir seguro para opinar e não simplesmente comprando opiniões já pré-formadas. Você está exercitando o seu cérebro, né? Então, isso do seu cérebro ir lá e resgatar um acervo enorme de coisas para representar para você apenas que seja uma palavra. Isso também é uma atividade cognitiva muito importante. Aí ele falou aqui também em determinado momento, em uma das pesquisas, que dependendo do tipo de história que você está lendo, do tipo do gênero, ele vai ativar um determinado senso mais do que outro. Então, por exemplo, se você está lendo uma história um pouco mais triste, que tem algum personagem ali que passa por uma dificuldade, isso vai aflorar em nós, seres humanos, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, e pensa isso transferido para a sua vida, para o seu dia a dia, para a vida real, né? Saindo ali das páginas de um livro. É muito importante, né? Para um convívio social, para uma evolução de uma sociedade saudável, você ter a empatia pelo próximo, a empatia por um animal, a empatia por um grupo de pessoas que está passando por uma situação difícil. Que mais? Outra coisa também, a questão cognitiva, que acho que a gente nem precisa falar, e a diferença que eles falam, por exemplo, desse esforço que o nosso cérebro é obrigado a fazer para a leitura, que é diferente de quando a gente está assistindo a televisão. Não estou aqui endemonizando a televisão, falando, não devemos assistir televisão, não é isso, mas a nossa conversa é o que a leitura agrega, né? Qual que é a importância da leitura. Então, quando a gente fala de ler, a gente já conversou aqui um pouquinho de tudo que o nosso cérebro tem que fazer para que você entenda aquilo que você está lendo. Quando você está assistindo televisão, é uma atividade um pouco mais passiva. Então, você já está recebendo a imagem ali pré-formada, você já está recebendo um som, você já está recebendo todos aqueles efeitos visuais para que você interprete, para que você absorva aquela história que está sendo contada. É diferente do livro. Né? O livro são só palavras e é a sua mente trabalhando. Então, é a sua imaginação formando contexto, formando cenas, trazendo música, trazendo cheiro, trazendo sensação. Você forma na sua cabeça a imagem de um personagem a partir daquilo que é descrito para você. Então, às vezes, até tem livros que trazem ali na capa já a imagem de um personagem e tal. E, às vezes, durante a leitura, eu vou me desprendendo daquela imagem porque eu vou formando a minha própria imagem, né? A imagem, eu vou formando na minha cabeça a imagem daquele personagem. É como se fosse a minha versão daquele personagem, e não aquela que foi desenhada na capa do livro. Um exemplo aqui que eu estou dando, né? Então, claro, gente, tem leituras que são leituras que a gente simplesmente vai pegar o livro para relaxar, para ler ali, para descansar de um dia exaustivo, num final de semana, né, para a gente descansar dessa correria que é o dia a dia. Mas é gostoso também a gente, aos pouquinhos, ir colocando desafios para a gente. Então, colocando livros com temas um pouco mais elaborados, livros com vocabulários também um pouco mais elaborados, livros um pouquinho mais extensos. Tem pessoas que precisam, no começo, para adquirir esse hábito da leitura, colocar ali, por exemplo, 10 minutos para fazer uma leitura, ter um horário específico. Outras pessoas não precisam. Eu, por exemplo, no começo eu tinha que colocar, né, esses horários, eu tinha que montar um cronograma.
Hoje já não, eu vejo ali que eu tenho um tempinho, eu já pego o livro, leio e eu consigo me concentrar de maneira rápida. A concentração também é outro ponto muito positivo que a leitura traz para a gente, que é essa capacidade de você sentar mesmo num ambiente barulhento. Claro que isso atrapalha, né? Se você está num ambiente silencioso, com certeza a leitura flui melhor, mas às vezes você já consegue aprofundar tanto, estar tão imerso naquela leitura que pode estar caindo o mundo em volta de você que você não está escutando. Aí tem hora que parece que você volta, né, e fala, nossa, tá todo esse barulho. E eu já falei isso em outros vídeos e eu tenho certeza que no momento que vocês resolverem que querem se dedicar mais à leitura, que querem ter esse hábito, eu tenho certeza que vocês vão sentir esses pontos positivos que eu estou falando, vocês vão sentir os benefícios disso, de se tornar um leitor. No começo, como eu disse, pode ser difícil, mas não desistam. Comece devagarzinho, vai ali com 10 minutos, aí vai aumentando gradativamente 15 minutos, 20 minutos, ou 2 páginas por dia. Coloque metas também para você, que isso vai ajudar bastante, com certeza. Bom, era um pouquinho disso que eu queria falar com vocês, sobre o benefício, os benefícios da leitura. Gostaria muito de incentivar outras pessoas a ter o hábito da leitura. Tem bastante conteúdo na internet legal, tanto vídeos falando sobre livros, indicação de livros, e é isso. Eu acho que hoje, né, com a questão da tecnologia, da internet, a gente tem muita facilidade de buscar esse tipo de conteúdo e até a gente descobrir aquilo que a gente mais gosta. Então, fica aqui o meu recado para vocês, esse incentivo para essa atividade tão fantástica que é a leitura, que por vezes a gente, sem pensar, né, a gente acha que é uma atividade tão simples, que é só pegar e ler, mas não, a gente vê pela estrutura, por tudo que o nosso cérebro tem que fazer para que a gente consiga ler, o quanto é uma atividade assim bem elaborada, algo incrível mesmo. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.